As leis que regem a vida e o universo são imutáveis. A interpretação do que seja vida, morte, Deus, os espíritos, comunicação com eles, pluralidade dos mundos habitados e por aí vai, daqui a 50 séculos nós teremos essa gratidão pela revelação de verdades espirituais. Isso não muda. Mas os espíritas verdadeiros, nos termos de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que realiza para dobrar as suas más inclinações. Precisamos, em cada período histórico, atentem para isso porque é importante, cada período da história traz um pacote de desafios absolutamente singulares, que dizem respeito àquele tempo. O trabalho, o lazer, a cultura, o acesso à informação, o exercício da fé, o lugar onde estamos, tudo isso define características específicas de ser espírita. Vocês estavam vendo agora imagens do trailer do filme do Kardec. A época de Kardec, ser espírita era algo completamente diferente do que é ser espírita hoje, não há dúvida sobre isso. E qual é o desafio que está lançado? Precisamos mapear com clareza o que nós, espíritas do século XXI, precisamos reconhecer como armadilhas, como situações que podem comprometer esse esforço evolutivo pela transformação moral, pela reforma íntima. E eu vou enumerar aqui, rapidamente, em tópicos, questões que me parecem fundamentais para que sejamos bem-sucedidos nessa empreitada. Nós escolhemos ser espíritas, nós abraçamos uma causa. Entretanto, não basta dizer que é espírita da boca para fora, passar por essa existência repetindo como um mantra: eu sou espírita, eu frequento o centro, eu faço isso, eu faço aquilo, sem a gente se dar conta das singularidades do nosso tempo. A primeira delas, me permitam compartilhar. A época de Kardec, vamos comparar? Um dia demorava longas 24 horas. O tempo demorava a passar. A vida era mais bucólica, menos atribulada, menos agitada. Hoje todos nós percebemos com muita clareza como o tempo voa, passa rápido, escoa pelas mãos. E não apenas isso, ao longo de um dia, nós hoje estamos sendo bombardeados por certos fenômenos ou influências que não ocorriam à época de Kardec. Hoje, nós somos muito mais vulneráveis à distração, à dispersão e à alienação. O tempo é frenético e o apelo, a disputa pela nossa atenção acontece o tempo todo, seja assistindo televisão, seja interligado na internet, fazendo navegações virtuais, acessando redes sociais. Nós estamos o tempo inteiro sendo demandados a prestar atenção em coisas que têm a efetividade ou a resolução de uma bolha de sabão. É impressionante e é fácil diagnosticar se tivéssemos que fazer o seguinte dever de casa: quanto tempo passamos por dia na internet? Façam mentalmente a conta. Segunda pergunta: aonde vocês vão na nuvem, virtualmente? Onde vocês querem chegar fazendo o quê? Rede social, YouTube, site de notícias, site de fofoca. Aqui ninguém frequenta esses sites, mas por aí,
fora desse pavilhão. Esse mundo virtual demanda um certo tempo, e ao final do período é a terceira pergunta: qual é o retorno dessa experiência para vocês, para seus filhos, para seus netos, ao longo de um dia que a gente se dispersou com muita facilidade nos mil nadas que estão embutidos nessa experiência? A pergunta é: há algo aí que ao final de um período ajudou você a ser uma pessoa melhor, a estar mais antenada com o seu mundo, a perceber com mais clareza quais são as melhores escolhas que nos cabe fazer para alcançar um determinado objetivo? Ou é tempo jogado fora? Eu lembro que a maior parte dos espíritas, ou espíritos, não espíritas, encarnados, quando desencarna, relata que o maior fator de arrependimento é a perda do tempo. O tempo consagrado a algo que não ajudou a realizar aquilo que é o mais importante para nós espíritas, que se resume num verbo: evoluir. Você pergunta para um espírita: o que estamos fazendo aqui? Qual o sentido da vida na Terra? A resposta, invariavelmente, para os que estudam a doutrina é: estamos aqui para evoluir. Portanto, meus amigos, nós estamos hoje sujeitos a muito mais opções. O cardápio vai de A a Z. Opções de lazer, de entretenimento, de distração, de dispersão e de alienação. Nós, hoje, se não estamos minimamente vigilantes e atentos ao que estamos fazendo do nosso tempo, corremos o risco de replicar esse arrependimento pós-mortem, física. Portanto, há que se prestar atenção. A questão é foco, a questão é proposta de emprego do tempo e da energia numa determinada direção. E aí vem a segunda questão importantíssima do nosso tempo, presente na literatura específica na área da administração e da gestão: autogestão. No século XXI se tornou muito mais importante do que há 160 anos atrás nós sermos bons administradores de nós mesmos, no meio desse furdunço, dessa vida atribulada e agitada em que o tempo escoa pelas mãos, todo mundo muito ocupado, todo mundo tendo muitas atribulações. Como nós espíritas podemos realizar escolhas em favor do consumo de tempo e energia na direção certa? O que nós sabemos? Não temos todo o tempo do mundo. Cada um de nós tem prazo de validade. Esse prazo de validade é definido pelo estoque de fluido vital, que é o combustível da vida. Portanto, hoje estamos aqui, amanhã não sei. Nenhum de nós sabe, e é melhor assim, por quanto tempo estaremos nesse plano. O que é inteligente na área da autogestão? Se eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer tudo aquilo que eu, como espírita, preciso fazer, na direção da reforma íntima, eu preciso ter planejamento, eu preciso ter estratégia, e eu preciso ter alguma disciplina para cumprir aquilo que me parece o norte magnético da bússola de todo espírita, que repete como um mantra: fora da caridade não há salvação. A gente gosta de dizer isso porque a gente estudou a doutrina e sabe, não importa o quanto se lê, não importa o quanto haja o compromisso de aqui ou ali, você se esmerar na direção da erudição espírita. Esse estudo que Kardec assinalou como uma condição fundamental para realizarmos esse projeto, não tem outra finalidade ou função que não encorajar cada um de nós a fazer o que se pede na direção da reforma íntima: o exercício do amor doação, do amor renúncia, do amor sacrifício,
Poucos de nós, ou quase ninguém, fazemos isso espontaneamente. Não é natural, não alcançamos esse nível evolutivo da resposta espontânea. Para que serve o estudo? Para quem segue a fé raciocinada, foi fisgado pela razão dessa doutrina. O estudo nos dá coragem de sábado, durante um dia inteiro, avisar em casa para a família: hoje eu estou lá e não estou aqui. Nos ajuda a ligar para os amigos: você não vem hoje não para o almoço, com todo o pessoal da universidade, todos os amigos, os vizinhos, o pessoal que marcou para hoje na casa da Laura, vai todo mundo lá, e você? Eu vou para o congresso. Que congresso? Espírita. Qual é a reação que boa parte de vocês já observou em relação a amigos, parentes e pessoas próximas, quando você diz: não dá, hoje é meu dia do sopão, hoje é meu dia do atendimento fraterno, hoje é meu dia de ser voluntário na livraria, hoje é dia de fazer palestra. Para onde você vai, André? Para o Espírito Santo. Ah, que legal, vai para onde? Vou passar o dia num congresso refrigerado, curtindo muito a experiência de estar entre os meus. E quem são os meus? São os meus cúmplices de jornada evolutiva, são os meus parceiros de tempo e espaço, dividindo esse momentum na Terra, para avançar na senda evolutiva. Nós estamos aqui nos retroalimentando, nós estamos capturando esses fluidos que emanam das pessoas que fizeram uma escolha. Mas nós não estamos aqui porque já somos pessoas evoluídas do ponto de vista do amor ou da caridade. Nós precisamos do estudo, da leitura, da reflexão, da prece, eventualmente da meditação. Para quê? Para ter a coragem de nadar contra a maré, para ter coragem de pegar caminho na direção da porta estreita. A porta estreita não é uma opção natural, não é um movimento espontâneo. No século 21 importa, repito, autogestão, para termos planejamento, estratégia e disciplina, para dizer com muita serenidade para familiares e amigos: hoje eu vou ao congresso. Para afirmar com muita serenidade para você mesmo: lá eu estarei num fim de semana de folga, realizando um trabalho que não me dá remuneração nem visibilidade, mas me dá um retorno difícil de explicar para os outros. E eu não tenho a pretensão de que os outros entendam. Eu sou o construtor do meu destino, eu sou o Senhor da minha vida. E essa autonomia só tem essa resolução quando a gente se escora na fé raciocinada, através do estudo, aplicando planejamento, estratégia e essa obstinada disciplina para não desviar do caminho. Terceira questão, e isso é importante em cada tempo. Na próxima encarnação, se vocês voltarem espíritas, a gente vai ter que resetar o HD, retroalimentar o nosso banco de dados para nos posicionar no tabuleiro do futuro, prestando atenção em quais são as situações que podem atrapalhar a jornada evolutiva no seu outro capítulo. No de hoje, quais são os valores dominantes da sociedade hoje? A gente vai encontrar situações que não lembram em nada o século XIX de Kardec, a época da codificação. Vou dar um exemplo. Nós hoje ainda vivemos o apelo do consumismo. Quando a gente lembra o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte em que Santo Agostinho explica como se fossem verbetes de dicionário as diferentes descrições de cada mundo habitado. Então ele faz a segregação: mundo primitivo,
provas e expiações, regeneração, mundo feliz ou perfeito. Aí a gente volta ao filme e fala, principal característica dos habitantes do mundo primitivo. Está lá em Santo Agostinho. Qual é a resposta? Apego à matéria. Nós estamos num mundo que experimenta essa transição. Estamos sendo elevados na escala dos mundos, o calendário sideral chegou. O momento da Terra ascender na escala dos mundos. Estamos saindo de provas e expiações para a regeneração. Entretanto, nós ainda somos, isso não tem da época do Kardec, isso é de hoje, a vulnerabilidade de cada um de nós aqui aos apelos da sociedade de consumo. É impressionante. A autoimagem que nós temos, onde nós estamos? Numa sociedade de consumo. Quem sou eu? Sou consumidor. Nós rotulamos, nós naturalizamos a nossa relação com o consumo como algo absolutamente essencial e fundamental para ser feliz. E aí tem palavras mágicas que nos atormentam. Black Friday, que parece uma nomenclatura típica de ritual de magia negra. Entretanto, as pessoas vibram, esperam, é amanhã, é amanhã. Está andando pela rua, no shopping, cuidado. Está andando no shopping, você não precisa de nada, você vai lá porque tem um ar-condicionado bom e você quer distrair um pouquinho a cuca. O pessoal não gostou do que eu falei. Aí, você sem precisar de nada, você não está e plasmou nenhuma demanda pontual para levar para casa, tem uma palavrinha mágica que pode atormentar o seu juízo e a sua psicosfera: liquidação. Aí a pessoa entra na loja, não precisa comprar nada, não se planejou para comprar nada, é um condicionamento. É preciso levar vantagem em tudo, certo? E você vai levar para casa o que não precisa, e você vai acumular bens e posses num espaço que antes cabia num armário embutido. E hoje, um imóvel que se preze, quem quer se mudar para um lugar, já se preocupa se haverá um cômodo inteiro para guardar seus bens e posses, chamado caprichosamente em inglês de closet. Nossa vulnerabilidade ao consumo, a época de Kardec não tinha shopping center, a época de Kardec não tinha curso de publicidade e marketing, a época do Kardec não tinha Black Friday. E aí a gente fica pensando, meu Deus, nós estamos, por invigilância, replicando um comportamento típico dos mundos primitivos, colecionando objetos e bens e transferindo para eles a capacidade de ser feliz. E reparem, são bens descartáveis e perecíveis. Qual é o pesadelo do consumista? Jamais será feliz, jamais estará pacificado, porque ele é vulnerável a novos lançamentos de iPhone, de iPad, de AI, o que for. Ele quer estar em cima do lance, ele quer ostentar a modernidade com o que há de mais novo. E aí a gente vai lá, lei de conservação, Kardec, século XIX, releiam no capítulo das leis morais, lei de conservação, um trechinho, subtítulo que o codificador colocou: a diferença entre necessário e supérfluo. A questão 705, o codificador indaga a espiritualidade maior, de forma profética. Parecia que a pergunta aludia a um futuro próximo em que a humanidade estaria absolutamente deslumbrada com a acumulação de posses. Kardec indaga: por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? É uma pergunta curiosa para aquela época. A época de Kardec só tinha 1 bilhão de encarnados no planeta. E como disse, não existia essa farra de consumo. Por que a terra nem sempre ao homem oferece o necessário? E a resposta da espiritualidade é taxativa. A terra ofereceria ao homem sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Quem quer carimbar o passaporte para o mundo de regeneração, pratique o consumo consciente.
Não se deslumbre com a matéria. Nós somos consumidores do essencial. E a gente não deve se deslumbrar com tanta facilidade. Essa é uma característica do nosso tempo. Ser espírita no século XXI significa construir imunidade aos apelos vorazes de consumo pelo consumo. Previnam-se. Previnam-se. Uma outra questão, eu vou chamar alegoricamente de a ditadura da eterna alegria. Nós temos uma necessidade de mostrar para todos à nossa volta que nós somos sempre felizes. E quer ver uma coisa? Não sei quantos selfies vocês fizeram hoje. Talvez nenhum, porque são espíritos evoluídos. Agora, por aí, o que se vê, o tempo inteiro as pessoas estão com a necessidade, eu diria compulsão, de afirmar: olha onde eu estou, olha com quem eu estou, olha o que eu estou comendo, olha só como é que está aqui. Não dá para contar a história de uma pessoa pelas fotos, pelos selfies que ela publica nas redes sociais. Sabe por quê? Fake news. Se você conhece alguém que é feliz o tempo inteiro, que está sempre de bem com a vida, desconfie, não deve ser humano. Provavelmente é um alienígena, um ET. Trate bem. Ele também é filho de Deus, pode estar em missão de paz. Se não é ET, foi chipado, está ali com um comportamento anômalo. E isso é particularmente cruel num mundo onde há tanta dor e sofrimento. Pedro Bial, ano passado, abriu espaço no programa dele, eu fui convidado para discutir suicídio. E eu tive a chance de comentar no programa que não há situação mais perversa do que uma pessoa que está em sofrimento e não se sente à vontade para dizer nem em casa para a família que sofre. Parece que é proibido sofrer. Parece que é feio você demonstrar que você não está feliz. Quantas pessoas se matam ou realizam tentativas de suicídio porque se sentem fora do contexto? Está todo mundo tão bem, está todo mundo aparentemente tão bem resolvido, eu me sinto mal de estar sofrendo. Se sentem culpadas de estar sofrendo. E não há, por vezes, em nossos grupos, o acolhimento a quem sofre. A gente quer que o outro tenha a demanda do desabafo, precisa botar para fora o que incomoda. E a gente não tem paciência, a gente não oferece a escuta atenciosa e amorosa. Ok, eu estou aqui para te ouvir, pode falar. Não, a gente ouve ali olhando o relógio, ó, já passou de 5 minutos que ele está falando. Quando chegar a 6 minutos eu vou interromper e falar: já sei o que te incomoda, já passei por isso, e vou te dar uma receita porreta. Você vai procurar um pai de santo lá em Colatina, em meu nome, e ele vai te aplicar um banho, um fumacê, sei lá o que ele vai fazer, que vai dar jeito. Isso é egoísmo. Muitas vezes, quando um amigo ou mesmo um desconhecido inicia uma conversa, abrindo o coração, botando para fora o que incomoda, Deus escolheu você para ser o quê? Um ouvinte atencioso, que não está ali para dar conselho, está ali apenas e tão somente para dizer: pode falar, eu estou te escutando. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir, a gente está ouvindo aqui vários sons. Escutar é estar ligado, é prestar atenção, é de alguma forma dar a entender à pessoa que está falando sobre aspectos da sua intimidade que você está realizando ali um movimento amoroso, respeitoso. Você está sofrendo e eu estou aqui oferecendo o meu melhor nesse momento. Eu não estou sofrendo como você, o que está ao meu alcance fazer é te ouvir. Creio, não é pouca coisa. A ditadura da eterna alegria. Não se sujeitem a isso, não tenham medo. Se estiverem passando por alguma dificuldade, de afirmar essa dificuldade, procurar ajuda e se reerguer. É incrível, mas há outras questões que a época de Kardec também não afligiam as comunidades no século XIX. Nós estamos tendo muita criatividade para burlar uma lei inexorável da vida, que é a do envelhecimento. Queremos parecer sempre jovens.
Se o cabelo ficou branquinho, dá-se um jeito. Se faltou cabelo, dá-se outro jeito. Se a barriga aparece, encolhe para a foto e vai fazer malhação. Se apareceu ruga e pé de galinha, temos várias opções por vários preços para modelar um rosto que não se permite envelhecer. Eu quero deixar muito claro o seguinte: eu não sou e seria desonesto me manifestar contra recursos que fazem com que você possa ter autoestima, que você se olhe no espelho e diga: nossa, hoje eu estou bem. Tudo bem, não tem problema não. O problema não é tintura de cabelo, implante de cabelo, barriga sequinha, tanquinho. Para quem acha importante, faça o que você acha que é importante. Agora, por favor, não adoeça querendo burlar uma lei inexorável da natureza. O envelhecimento faz parte. E a gente aprende, envelhecendo, a exercitar em primeiro lugar a humildade, a vencer o orgulho, porque já não somos os mesmos, já não enxergamos como enxergávamos antes, não escutamos como escutávamos antes, não temos a mesma força física, precisamos prestar mais atenção na alimentação. Portanto, a vida começa a requerer vários cuidados e a gente precisa ter pessoas próximas para nos ajudar em tarefas que antes não eram demandantes de ajuda. Significa que a gente começa a ter a necessidade de rever conceitos e dizer: você pode me ajudar? Me ajuda a subir no ônibus, me ajuda a carregar a sacola, me ajuda a levantar, me ajuda, porque eu preciso. E não é feio pedir ajuda. Feio é o orgulho que não se dobra, repito, a uma condição inerente à existência. Faz parte. E a gente não vai ser julgado por esses atributos, digamos, do envelhecimento que nos tornam pessoas menos aptas a realizar as mesmas tarefas da juventude. O que vale é programa de milhagem, é a rodagem. O mundo está envelhecendo, o Brasil também. A gente precisa cada vez mais de menos babás e mais cuidadores. Paul McCartney outro dia estava dando show no Brasil com 76 aninhos. Divaldo Franco, que infelizmente não pôde vir aqui, porque fez uma maratona de palestra em Miami com 92 anos. Então prepare-se para a longevidade, esse é o nosso destino, se Deus quiser. E prepare-se para aceitar essa realidade da vida, sem esconder a natureza. Eu moro no Rio de Janeiro, vez por outra eu gosto de passar em Copacabana. Vitória deve ter esses lugares também, que você vê uma terceira idade, que não tem medo de envelhecer. Vai para a praia, pega um bronze, joga peteca, joga frescobol, joga vôlei, joga futebol, e exalam beleza, na mesma proporção em que se aceitam como são. É lindo de ver. Eu me nutro dessa experiência. O centro que eu frequento é em Copacabana, o Joana de Andes, de vez por outra eu vou no calçadão, eu dou uma paradinha e fico olhando, eu falo: quando chegar a minha vez eu vou entrar nesse time aí. Porque eles exalam alegria, beleza e, portanto, juventude. Estou feliz de estar aqui com a minha barriga, com meu cabelo branco, com minha calvície. Eu sou eu do jeito que eu sou. E isso faz de você uma pessoa que vibra numa frequência que gera empatia. Aceite-se. Não caia na cilada que a sociedade de consumo, de forma arrebatadora, sugere. Qual é a mulher bonita? É aquela do padrão da moda. Não, não é. Toda mulher tem sua beleza, seu charme, sua forma de exalar algo que, quando ela se aceita assim, é irresistível. É uma dica aqui: sex appeal espiritual. Aceite-se. Falamos de lei de causa e efeito, né? De manhã, lei de causa e efeito. Você se aceita como você é, rapidamente você já se olha no espelho diferente, e as pessoas olham para você diferente também.
Uma outra questão importante no século 21. Como vocês sabem, não sei se vocês conhecem duas expressões que eu vou compartilhar com vocês. Eu estou falando de desafios do espírita no século 21. Primeira questão, para a nossa reflexão. Vocês já ouviram a expressão mercado da fé? Conhece essa expressão? Outra expressão, religião de resultado. Eu não vou fulanizar a questão. Eu não vou dar exemplos, mas as expressões são conhecidas. O espiritismo não disputa nada no mercado da fé. Não estamos aqui para disputar fiel, seguidores, curtidas. Não nos preocupamos com quantidade. Kardec, com muita clareza, afirmou que o espiritismo, bem entendido, não é uma religião convencional. Vamos ver o que disse o codificador, porque é importante. Aspas. O espiritismo não se constitui em uma religião a mais, visto que não tem cultos instituídos, nem igrejas, nem imagens, nem rituais, nem dogmas, mitos ou crendices, nem tampouco hierarquia sacerdotal. Mas é no seu aspecto religioso que repousa sua grandeza, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a revolução, a renovação definitiva do homem. Não estamos aqui prometendo nada para quem entra numa casa espírita. Se alguém entra num outro templo, numa outra igreja, querendo resolver todos os seus problemas, eu pensei em me matar, realizei uma tentativa, eu estou desempregado, eu tenho fome, eu não tenho mais confiança na vida. A pessoa procura em certas tradições respostas e soluções imediatas. É o mercado da fé. Vem que tem. É só chegar. Ou volta amanhã que nós temos um culto, ou temos um trabalho que pode ser feito aqui para resolver, como se fosse num passe de mágica, os seus problemas. Nós não estamos preocupados com isso. O espiritismo não promete rigorosamente nada, a não ser apresentar um mapa, uma rota que explica para quem sofre o sentido da dor e do sofrimento e o que precisa ser feito com mérito de quem realiza esse trabalho para alcançar serenidade, tranquilidade, harmonia, paz, temperança. A gente pode acudir e auxiliar uma pessoa que está muito desequilibrada, conversando, aplicando passes, uma aguinha fluidificada, mas a gente é honesto para dizer: você é bem-vindo nessa casa. Nós temos o dia do culto. Talvez a gente possa também pensar se é o caso de uma desobsessão, mas antes disso você precisa conhecer essa doutrina e saber que evolução é mérito pessoal e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Ninguém resolve o problema dos outros. Nós precisamos ter a coragem de realizar aquilo que eu já falei, que é a reforma íntima. Não se sofre por acaso. Há uma razão, há uma causa, e cada um tem a sua, cada um tem uma história, cada um tem um passado. Como é que nós vamos prometer para quem entra na casa espírita solução para os seus problemas? Ou como diz um bordão de um programa humorístico, seus problemas acabaram. Não. Se você quiser, isso depende de você, aqui você vai encontrar paz. Aqui você vai encontrar um motivo para ser feliz. Mas depende de você. Não disputamos fiéis, não fazemos proselitismo, e a divulgação espírita tem a intenção, não é de multiplicar espíritas em progressão geométrica, é de compartilhar com os outros aquilo que faz a gente estar aqui nesse sábado à noite. Todos nós pagamos um tributo a essa doutrina redentora e consoladora. Todos nós, por alguma razão, nos sentimos já acolhidos, nos sentimos melhores em algum aspecto da nossa vida.
nos sentimos reconfortados, encorajados, apaziguados. Por que nós vamos de forma egoísta não hipotecar, não compartilhar com outros esse benefício, desde que o outro esteja interessado e aberto? Não fazemos proselitismo. Nesse país, há estudos do censo, e eu tive o privilégio, cobrindo como jornalista, a divulgação do resultado do último censo, em que se discutiu diferentes religiões no Brasil, quantas pessoas professam diferentes credos e as características de cada grupo que o IBGE considera religioso. A nossa doutrina, que é uma filosofia espiritualista, aparece no IBGE como religião. E eles fazem a segmentação: espíritas, seguidores de Allan Kardec. E tem outros espíritas que se denominam assim porque há práticas mediúnicas. Há um capricho. Isso é do século XXI, isso não é do século XIX. Desafio do século XXI. Nós, espíritas, aparecemos, segundo dados oficiais do IBGE, como o segmento que reúne o maior número de fiéis, proporcionalmente, mais velhos ou mais experientes, como queiram, com mais renda. A elite econômica religiosa está inserida entre os estudiosos e seguidores de Allan Kardec. E 3, com o maior nível de escolaridade. Portanto, meus amigos, quando eu estava no IBGE, tendo a chance e o privilégio, com interesse pessoal nisso, de acompanhar essa entrevista coletiva, na hora me veio à cabeça, e eu vou compartilhar com vocês algo que a minha percepção desses dados, não seria exagero dizer que nós pertencemos a uma elite religiosa, dos mais velhos, com mais escolaridade e mais renda. E aí qual é a pergunta que eu me fiz depois de chegar a essa conclusão? A mim me parece razoável achar que há uma elite espírita perante outras tradições. Isso nos convém? Eu fico lembrando de Jesus, se ele também só trouxe o evangelho para as elites. Jesus no Oriente Médio, na sua peregrinação durante 3 anos, eu quero saber quem tem mais escolaridade, mais renda e mais idade. Não consigo ver Jesus assim. Ele foi o mestre dos mestres, porque tornou acessível a boa nova a todas as pessoas, todas, sem distinção, inclusive o cobrador de imposto, que os apóstolos ficaram: peraí, ele não, ele sim. Todos, sem distinção, sem preconceito, todos merecem ouvir, conhecer e, se quiserem, sistematizar na rotina a boa nova. Eu acho interessante estimular a leitura, mas você vai dar um tijolaço de cara, onde ele vai se deparar com palavras tipo prolegômenos. É uma pergunta, eu não tenho as respostas, mas a gente precisa ter a coragem de fazer as perguntas certas. Se em vários lugares do Brasil escasseia o número de jovens em eventos como esse, se em várias cidades do Brasil a mocidade assim denominada é bibelô, é acessório, lembra do jovem para quê? Para carregar peso, limpar o centro, pegar pesado com caixa de som, fazer o sonzinho inicial, número musical, chama o jovem. E depois, jovem no século XXI é diferente de jovem no século XIX. Vocês, quando tinham 15 ou 17 anos, e eu, não nos comparamos com os jovens de hoje que têm 15 ou 17 anos. Eles têm muito mais acesso à informação, eles estão em outra vibe, eles estão processando ideias e informações numa velocidade muito superior. Eu não estou dizendo que eles são melhores, eu estou dizendo que eles têm outras habilidades, e que muito dirigente de casa espírita não percebe essas habilidades na hora de pensar, por exemplo, divulgação. Tem gente que fala de divulgação espírita ainda na época do vamos prender o cartaz na cortiça com taxinha, vamos imprimir panfletos e vamos. Qualquer reunião que discuta estratégia de divulgação na casa espírita, pelo amor de Deus, chama
um menino ou uma menina de 12 ou 13 anos. Deixa ali. Acompanha aí, filha, a gente está conversando. Em algum momento abre espaço na reunião para perguntar: o que você achou disso? Você tem alguma outra ideia para divulgar o nosso projeto, a nossa casa, as nossas obras de caridade, as campanhas? Prepare-se para o que você vai ouvir. Não importa se ela é ou não espírita. Eu estou falando de habilidades específicas, de jovens que hoje estão em outra sintonia, que pode ser útil a nós. Paulo, o timorato apóstolo dos gentios, o grande divulgador do cristianismo em tempos difíceis, se ele hoje estivesse entre nós e tivesse a missão de divulgar o espiritismo, vocês acham que ele ia abdicar da internet e das redes sociais? Não, eu vou no lombo da mula, de Vitória à Serra. Não, não vai. Ele fez naquela época, ele usou as ferramentas que tinha à mão, os veículos de transporte que estavam disponíveis. Hoje, hashtag é outra coisa. É outra coisa. Espiritismo no século XXI tem que ressignificar o jovem na instituição espírita. Ele tem que ser protagonista, ele não é só acessório. Protagonista. Cada caso é um caso, cada grupo jovem tem a sua história, mas abra caminho. É um diálogo intergeracional e nós não podemos dizer que sabemos muito mais do que eles, porque eles, com seus 12 ou 13 anos, podem ter muito mais sabedoria e experiência acumulada ao longo de séculos do que nós. Senhores da razão, diretores e dirigentes de casa espírita, eu fico pensando nessa garotada que está reencarnando agora com a missão de reinventar certas rotinas na casa espírita, para o espiritismo no século XXI ter mais capilaridade, alcance, significado na vida das pessoas. Talvez boa parte dessa juventude não tenha tido ainda a oportunidade de dizer o que pensa, o que acha, o que poderia ser feito, porque esse espaço não é dado. Meus irmãos, há uma outra questão importante nos dias de hoje, que é nós reverenciarmos os pioneiros do espiritismo e honrarmos a memória deles, reconhecendo as imensas dificuldades que eles tiveram para fazer com que o espiritismo chegasse até nós. Divaldo, com seu semblante sempre pacificado, com aquela baianidade que sempre encaixa o humor, aquele sorriso, só nega informações para o nosso bem do que significa chegar à idade dele e ter passado pelo que ele passou em termos de ilação, calúnia, difamação, perseguição, estigma. Durante boa parte da história, para não dizer a maior parte da história do espiritismo no Brasil, a nossa doutrina foi perseguida, foi estigmatizada, foi objeto de preconceito. A gente precisa ter conhecimento da história para valorizar o que hoje se tornou trivial. Está na moda ser espírita. O espiritismo está nas novelas, está nos filmes. Hoje é fashion, é cult. Você dizer, sou espírita, creia, isso é muito recente em termos de história. Eu tive cuidado de fazer uma breve pesquisa, eu estou escrevendo um livro sobre isso, eu estou muito impressionado. 1875, há pouco mais de 100 anos, um espirro de pulga na história. Houve os primeiros ataques da imprensa do Rio de Janeiro, sede da Corte Imperial, contra o espiritismo. Houve uma campanha do Jornal do Comércio, que existe até hoje. Aspas, o espiritismo é uma epidemia mais perigosa que a febre amarela. Hoje a gente acha graça, naquela época era sério. Inimigos do espiritismo denunciavam que as práticas mediúnicas eram associadas à loucura e estados de demência. Chico Xavier, pequenininho, foi orientado pela mãe, no plano astral, já desencarnada, filho, finge que a gente não está conversando. Quando você estiver com o seu amiguinho, não dá mole, não dá bandeira, por quê?
porque você vai passar recibo de louco. Vão levar você para um sanatório ou um hospício. Cuidado. Em 1904, a Federação Espírita Brasileira foi intimada a comparecer perante a justiça para ser processada por realizar trabalhos espíritas e receitar homeopatia. Em agosto de 1881, os jornais O Cruzeiro e também o Jornal do Comércio noticiaram oficialmente a ordem policial que proibia o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade, a sede da FEB, e também de todos os seus centros espíritas filiados. Na era Vargas, 1937, a sede da FEB e os centros espíritas filiados foram fechados pela polícia. Intolerância, não só contra espíritas, mas também contra umbandistas. Só que o espiritismo já era elite no Segundo Império e na primeira fase da República. Muitos militares espíritas, muita gente ligada a governo. Os espíritas conseguiram sair da lista negra do Estado Novo, os umbandistas não. E aí me perdoem a franqueza, porque hoje já não somos chamados de macumbeiros ou curimbeiros. Espíritas ainda usam essa terminologia para se referir de forma desrespeitosa aos seguidores da Umbanda e do Candomblé. Isso não combina com o espiritismo do século XXI. Nós sabemos o que é perseguição. É incrível, no Rio de Janeiro a gente está passando por uma dificuldade enorme, que alude a perseguições medievais, disseminadas por criminosos que ocupam áreas dominadas pelo tráfico, a pedido ou ordem de suas lideranças recolhidas no complexo penitenciário de Bangu, presídio de segurança máxima. Lá, algumas lideranças do tráfico são convertidas ao cristianismo pelas portas de igrejas que têm uma teologia radicalizada, que estigmatiza as religiões ou tradições afro-brasileiras e ordenam seus seguidores e asseclas a destruírem e depredarem terreiros de Umbanda ou de Candomblé em todo o estado do Rio e perseguir as pessoas que professam essa fé, ordenando-as que se desfaçam de seus objetos de fé. Isso é inominável no século XXI. Sabe o que já aconteceu, que me deixou muito triste como espírita? Por vezes sai na imprensa: o templo espírita não sei o que lá, foi destruído na comunidade tal. Depredação no templo espírita tal. Por vezes certas instituições espíritas pedem para a imprensa, pedem por escrito, retificar a informação dizendo: não é para chamar de templo espírita. Espírita somos nós, os seguidores de Allan Kardec, posto que era um neologismo do século XIX, e o codificador criou em francês a palavra espiritismo, portanto corrijam, não é centro espírita. Meus amigos, eu vou dizer qual é a nota que tem cara de século XXI e que as instituições espíritas do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de Brasília, do Paraná, de Minas Gerais, de onde for, deveriam emitir. Nós, espíritas, estudiosos e seguidores de Allan Kardec, repudiamos com veemência toda e qualquer depredação ou perseguição imposta a nossos irmãos que professam outra fé ou outro credo, porque este é um país que garante liberdade de credo e todos nós temos o direito de professar qualquer fé ou nenhuma fé. Essa é nota de uma instituição espírita do século XXI, a nota que ainda não foi redigida, a nota que não existe e que eu continuo publicamente me expondo, manifestando apenas uma opinião daquilo que me parece sinérgico com o cristianismo. Há um livro psicografado por Divaldo Franco, de autoria de Manuel Filomeno de Miranda, em que o Dr. Bezerra de Menezes organiza uma visita guiada
a um templo, a um terreiro de Umbanda. São espíritas, espíritos espíritas, vão junto com o Dr. Bezerra estranhando. Dr. Bezerra, como assim? O que estamos fazendo aqui? Por que nos trouxe nesse lugar? E Bezerra, com muita serenidade, diz: eles não têm o nível de informação que nós temos. Eles estão num outro gradiente de conhecimento, mais rudimentar, não tão sofisticado e detalhado como nós. Mas prestem atenção no nível de excelência da caridade que está sendo realizada aqui. Prestem atenção. Estamos aqui para aprender algo. A beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. Esse é um país laico e certas tradições cristãs têm projeto de poder. Querem que o Brasil não seja um país laico, seja um país cristão, dentro da perspectiva de cristianismo deles. Nós que já fomos perseguidos no passado, precisamos estar muito atentos a um direito que combina com o século XXI. A laicidade é a garantia da liberdade de credo e de culto que nos custou tão caro por mais de um século. Façamos valer o que está lá na Constituição, no livrinho de 1988. Portanto, meus amigos, em tópicos eu procurei compartilhar com vocês ideias, porque essa doutrina, na verdade, é uma filosofia espiritualista que exalta o livre pensar, e nós estamos aqui, portanto, filosofando, nós estamos aqui pensando juntos, o que significa ser espírita no século XXI, qual é a realidade cultural, comportamental, que nós estamos experimentando na carne, no Brasil, nos dias de hoje. Que desafios temos reencarnando no Espírito Santo ou no Rio de Janeiro, na maior nação espírita do planeta. A semeadura, ela é maravilhosa. O Espiritismo cresceu e apareceu. O que vier pela frente depende de nós, sem preconceito, sem estigma, com método, planejamento e disciplina, prestando atenção nos riscos da dispersão, da distração e da alienação. Façamos a diferença. Quem passou o dia inteiro na maratona desse congresso reúne um potencial maravilhoso para fazer muita coisa bonita em favor do Espiritismo no presente século. Obrigado pela atenção.